Estudando o Livro dos Médiuns, um estudo sequencial da obra O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá, é com imensa satisfação que nós iniciamos mais um programa da série Estudando o Livro dos Médiuns aqui pela FEB TV. Este é o programa de número 94 da série. Nós estamos no capítulo 23 da segunda parte de O Livro dos Médiuns, intitulado por Allan Kardec, Obsessão. Este é o 8º programa que a gente trata do assunto obsessão. Isso decorre da diversidade do tema, causas, consequências, a própria definição. Como é um fenômeno novo, é um fenômeno que ainda está por ser conhecido em toda a sua completude e complexidade, é importante que a gente traga autores que auxiliem na nossa interpretação do pensamento de Allan Kardec. Porque a obsessão, como ela é vista no Espiritismo, é realmente única. Por isso, eu disse que é uma matéria muito nova, desconhecida da própria ciência e de grande número de segmentos filosóficos ou até religiosos. Então, o Espiritismo avança sobre esse assunto, e não só a pesquisa e o estudo, mas se propõe também a auxiliar as pessoas encarnadas e desencarnadas que estão sob processo obsessivo. A expressão processo obsessivo indica que o evento, ele tem uma sucessão, não é, de ocorrências para se chegar à própria obsessão. Ou seja, não é um fato isolado que leva o indivíduo à obsessão. É um conjunto de fatores. Então, essa visão processual de obsessão é muito importante para a gente identificar todos os aspectos que possam conduzir o indivíduo a um estado obsessivo. Processo significam eventos que se sucedem num encadeamento até chegar a um resultado. Então, o indivíduo, ele vai de atos em atos, sucessivamente, construindo um espaço obsessivo. Ou seja, atitudes, palavras, pensamentos, relacionamentos formam o processo, ou seja, os atos que se sucedem. Dá essa visão macro de que não é um fato, um evento que leva o indivíduo à obsessão, não é uma coisa só, é um conjunto de fatores. E esse conjunto de fatores é muito individual. Cada pessoa tem uma evolução própria, mais rápida ou menos rápida, para o estado obsessivo, e que o próprio estado também varia de pessoa para pessoa. De um simples incômodo da presença de um espírito, até mesmo a subjugação ou graus superlativos de subjugação, intitulado pelo próprio Allan Kardec de possessão. Então, a visão processualística do fenômeno obsessivo é essencial para nós chegarmos nas causas da obsessão. Porque sem enxergar as causas da obsessão, eu não chego à desobsessão. Então, se eu falo processo obsessivo como uma sucessão de eventos que levam o indivíduo à obsessão, ou seja, atos que se encadeiam evoluindo para
estado obsessivo, se eu falar em desobsessão, eu preciso falar também em processo desobsessivo. Ou seja, um conjunto de fatores, de atos, de fatos que se encadeiam sucessivamente para retirar o indivíduo da fixação obsessiva. Não é um evento que retira o indivíduo do estado obsessivo, mas um conjunto de fatores, que é o que, inclusive, nós trataremos em programas futuros. Hoje, o tema é causas da obsessão. Para a gente compreender o que Allan Kardec vai colocar, ele vai descrever, ele vai pontuar os fatores que levam o indivíduo à obsessão. Nós vamos ver pela leitura, pela análise do escrito de Allan Kardec, ele tem a habilidade de ir pontuando num discurso, né, num texto, os elementos que levam à obsessão, basilares, individualmente ou em conjunto, esses pontos vão se sucedendo relacionado com outros, não é, da vida do indivíduo que gera o desequilíbrio. Mas na essência do processo obsessivo, nessa construção de uma perturbação psíquica devido à vinculação de uma mente desequilibrada com outra mente desequilibrada, independente se essas mentes, não é, se referem a pessoas encarnadas, desencarnadas, de um desencarnado para um encarnado, ou vice-versa. São duas mentes que se comungam nesses eventos que vão aumentando de intensidade até estabelecer a junção psíquica que dá à mente subjugadora o domínio da mente enfraquecida. A base de tudo é a sintonia. Mas essa sintonia, ela não se dá de um instante para o outro. Essa sintonia, ela vai sendo construída com o tempo. Por isso eu disse processo que evolui no tempo para se chegar à obsessão. Porque não é uma discussão que leva o indivíduo à obsessão. Não é uma irritação que leva o indivíduo à obsessão. Há toda uma construção de base para o evento obsessão. A discussão, a irritação, pode ser o gatilho que leva a acoplarem as duas mentes de forma mais brusca. Há sempre um gatilho, evidente ou não. Como eu disse, uma briga, uma discussão. Esse gatilho é chamado de invigilância, que é exatamente aquele ponto em que as mentes vão completar o processo de sintonia. Mas se o indivíduo estudar a própria existência, auxiliado por outras pessoas, ele vai observar que gradativamente foi aumentando nele um estado de irritação, de contrariedade, com uma coisa, com outra, com uma pessoa.
com o fato, aos poucos, pouco a pouco, até chegar no gatilho, na invigilância que dispara o domínio efetivo da mente obsessora sobre a mente obsedada ou obsidiada. A importância de se conhecer esses fatores é porque é em cima deles que deve ser trabalhado para solucionar o processo da obsessão. Sem que se conheça a causa de uma enfermidade, não se sabe qual remédio a ser dado. Então é preciso pesquisar. Como a questão da obsessão é muito individual, não pode ser generalizada, deve ser estudado caso a caso. E ajudando a pessoa a enxergar. Uma pessoa não chega na fascinação apenas porque recebeu uma mensagem de um espírito que dizia que era um mentor elevado, e não é. Não é uma mensagem, uma psicografia ou uma psicofonia de um espírito mentiroso que leva o indivíduo à fascinação. Isso é aos poucos. É como uma estrada que você vai caminhando todos os dias, passando nesse mesmo trecho de estrada de terra todo dia. Ela vai afundando. É assim que ocorre a obsessão. Inicialmente com fatores superficiais, praticamente imperceptíveis, mas aprofundando, gravando na mente do indivíduo, pouco a pouco, a ideia dominante, a ideia fixa. Porque obsessão é ideia fixa. E que uma mente implanta na outra, e a pessoa perde o controle de si, da sua vida, do seu trabalho, das suas relações. Ele só pensa numa coisa. Ele não consegue desviar o pensamento. Então, essa marca que vai aprofundando, isso no nosso cérebro vão estabelecendo circuitos neuronais. Que você vai pensando tanto numa coisa que seu cérebro vai ficando condicionado a pensar só naquilo. Tanto é que muitas vezes ocorre afastamento do espírito, mas a mente da pessoa ainda continua enferma. Ele ainda continua com a ideia fixa. Por quê? Porque houve um condicionamento, que é essa marca, esse circuito que a neurociência chama de circuitos neuronais que se estabelecem diante dos hábitos, pela ideia fixa. Eu vou iniciar o nosso estudo lendo um texto do Espírito Emmanuel, que está no livro Pensamento e Vida, psicografado por Chico Xavier. Capítulo 27 é intitulado Obsessão. Eu chamo a atenção de vocês para atentarem ao que Emmanuel coloca, que é exatamente o que eu acabei de explicar. Esse preâmbulo foi com o propósito de facilitar o entendimento desse texto, que eu convido vocês depois a relerem. E também esse texto é base para que a gente entenda o pensamento de Allan Kardec, porque o Espírito Emmanuel vai falar exatamente da questão da sintonia, desses hábitos, dessas marcas psíquicas e psicológicas que vão se estabelecendo ao longo da vida do indivíduo para chegar à obsessão. Emmanuel começa assim: observando-se a mediunidade como sintonia,
A obsessão é o equilíbrio de forças inferiores retratando-se entre si. Fenômeno de reflexão pura e simples. Não ocorre tão somente dos chamados mortos para os chamados vivos. Porque, na essência, muitas vezes aparece entre os próprios espíritos encarnados a se subjugarem reciprocamente pelos fios invisíveis da sugestão. A mente que se dirige a outra cria imagens para fazer-se notada e compreendida, prescindindo da palavra e da ação para insinuar-se. Porquanto, ambientando a repetição, atinge o objetivo que demanda, projetando-se sobre aquela que procura influenciar. E, se a mente visada sintoniza com a onda criadora lançada sobre ela, inicia-se vivo circuito de força, dentro do qual a palavra e a ação se incumbem de consolidar a correspondência, formando o círculo de encantamento em que o obsessor e o obsidiado passam a viver, agindo e reagindo um sobre o outro. Não há, por isso, obsessão unilateral. Toda ocorrência dessa espécie se nutre à base de intercâmbio mais ou menos completo. Quanto mais sustentadas as imagens inferiores de um espírito para o outro, em regime de permuta constante, mais profundo o poder da obsessão, de vez que se afastam da justa realidade para o circuito de sombra em que se entregam em mútuo fascínio. É o mesmo que se verifica com a pedra quando em serviço de gravação. Quanto mais repetida a passagem do buril, mais entranhado o suco destinado a perpetuar a minudência da imagem. Lembremos-nos ainda do disco comum, em cujas reentrâncias sutis permanecem os sons fixados para repetição à nossa vontade. Muita vez, a mente obsidiada se assemelha à chapa de ebonite, arquivando ordens e avisos do obsessor, notadamente durante o sono habitual, quando liberamos os próprios reflexos, sem o controle da nossa consciência de limiar. Ordens e avisos que a pessoa obsessa atende de modo quase automático, qual o instrumento passivo da experiência magnética no cumprimento de sugestões pós-hipnóticas. Quanto mais nos rendamos a essa ou aquela
ideia, no imo de nós mesmos, com maior força, nos convertemos nela a expressar-lhe os desígnios. É assim que se formam estranhos desequilíbrios, que em muitas circunstâncias concretizam moléstia e desalento, aflição e loucura, quando não plasmam a crueldade e a morte. Toda obsessão começa pelo debuxo vago do pensamento alheio que nos visita oculto. Hoje é um pingo de sombra. Amanhã, linha firme, para depois fazer-se um painel vigoroso, do qual assimilamos apelos infelizes que nos aprisionam em turbilhões de trevas. Urge, pois, que saibamos fugir desassombrados aos enganos da inércia, porque o espelho ocioso de nossa vida em sombra pode ser longamente viciado e detido pelas forças do mal em nos vampirizando, estendem sobre os outros as teias infernais da miséria e do crime. Dar novo pasto à mente pelo estudo que eleve e consagrar-se em paz ao serviço incessante é a fórmula ideal para libertar-se de todas as algemas. Pois que, na aquisição de bênçãos para o espírito e no auxílio espontâneo à vida que nos cerca, refletiremos sempre a esfera superior, avançando, por fim, da cegueira mental para a divina luz da divina visão. Esse texto tem profunda ligação com o item 245 de O Livro dos Médiuns, em que Allan Kardec coloca: as causas da obsessão variam de acordo com o caráter do espírito. Mas nós precisamos incluir com a ideia de Emmanuel que não há um processo unilateral. A obsessão é bilateral, como disse Emmanuel. Então, Kardec diz: as causas da obsessão variam de acordo com o caráter do espírito. Nós podemos incluir: as causas variam de acordo com o caráter do espírito e do encarnado, para que haja sintonia. E Kardec continua: às vezes é uma vingança que ele exerce sobre a pessoa que o magoou nesta vida, ou em existências anteriores. Vejam que aqui Kardec pontua a bilateralidade do processo obsessivo, porque ele coloca uma das causas, a vingança. Ninguém vinga de uma pessoa que lhe tenha feito bem. Uma pessoa só vinga da outra que lhe fez o mal. Ora, então o mal nasceu do encarnado. O desencarnado, em vingando, ele está na posição que ele acredita correta. Na sua infância espiritual, ele é a vítima. Porque aquele que vinga se considera vítima. E muitas vezes o foi, porque Kardec coloca: magoou nesta vida ou em existências anteriores. E aqui é uma informação preciosa. Causas da obsessão existem desta vida e de encarnações passadas. Às vezes, várias reencarnações passadas. Não apenas uma, em que essa vingança se mantém longamente,
Por isso existem quadros obsessivos que chegam à subjugação, mas eles foram construídos no tempo, processualmente ao longo de várias reencarnações. Não, eu não posso querer imaginar que numa reencarnação eu vá solucionar esse problema, o que não representa ineficiência do centro, nem ineficiência do grupo. Ou uma expressão muito comum, o grupo mediúnico não é fraco, que é o que às vezes a gente ouve dizer quando não se resolve o problema de uma pessoa. Mas a pessoa construiu, é um processo que vem de várias reencarnações. Então vai ser necessária a intercessão de benfeitores espirituais para debelar o processo, numa reconstrução psíquica de ambos, encarnado e desencarnado, se a causa foi em vida passada. E outra coisa, se a causa da obsessão está em vida passada, a obsessão pode se manifestar na infância, que é onde a gente vê crianças muito perturbadas desde o berço, quando já recebem o patrimônio de vidas anteriores com esse espírito reencarnante, que para nós tem a docilidade infantil, mas que carrega existências infelizes, que atraem os inimigos do passado, repito, vítimas. Então, a primeira causa que Kardec coloca é a vingança. Ele vai pontuando mais. Muitas vezes é o simples desejo de fazer o mal. Então, existem espíritos que desejam fazer o mal. Mas na visão de Emmanuel, como ele coloca, não é só de desencarnado para encarnado. Ocorre também entre os encarnados. Ou seja, uma mente deseja fazer mal para outra. Isso acontece entre os desencarnados e entre os encarnados. Tem gente que tem o prazer em fazer o mal. E se encontra uma mente enfraquecida pelo remorso, pela culpa, pelo ódio, o processo obsessivo vai se instalando. Na verdade, é um texto que Kardec coloca, como ele vai colocando ponto e vírgula, você vai percebendo que ele está pontuando as causas da obsessão. Na segunda frase, ele diz o seguinte: como o espírito sofre, quer fazer que outros também sofram. Então, ele colocou vingança, desejo de fazer o mal, e porque sofre. Então, existem espíritos que, a partir do próprio sofrimento, quer que o outro sofra também. Continua. É uma espécie de prazer em atormentá-los e humilhá-los. Então, uma das causas também é o prazer de atormentar e humilhar. E aí Kardec completa. E a impaciência que a vítima demonstra o exacerba mais ainda. Porque é esse o objetivo que o obsessor tem em vista, enquanto a paciência acaba por cansá-lo. Aqui Kardec pontua já uma das soluções para o processo obsessivo, que é a paciência, para que o processo vá se debelando aos poucos. Ao irritar-se e mostrar-se despeitado, o perseguido faz exatamente o que o perseguidor deseja. Ou seja, quanto mais a gente se irrita, eu já vi pessoas brigando com o espírito, até dentro da reunião mediúnica. É isso que o espírito quer, desequilibrar. A irritação é um fator que aumenta a sintonia, porque fica no mesmo nível, você baixa o padrão vibratório. E aí a mente vai dominando a outra com maior facilidade. Por isso a paciência acalma. A intranquilidade psíquica favorece a obsessão.
Ao contrário, se eu busco a meditação, a oração e a tranquilidade, eu vou anulando esse domínio que se está tentando colocar. Esses espíritos, não raras vezes, por ódio ou inveja do bem, o que os leva a lançarem suas vistas malfazejas sobre pessoas mais honestas. Kardec, então, coloca aqui, ódio é uma causa de obsessão, e aí, em vários níveis, né? Não é de encarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado. Outra coisa, inveja. Inveja é uma causa. Uma pessoa pode ter inveja da outra. Se a pessoa baixa o nível mental e se compraz em atitudes infelizes, aquele domínio psíquico causado pela inveja se estabelece. Mas se a pessoa eleva o padrão mental pela oração, pelo bom comportamento, a inveja fica com quem invejou. Não avança. Então, o espírito precisa encontrar o campo psíquico. E aí, Kardec coloca uma coisa interessante sobre as pessoas mais honestas, significando que pessoas boas e honestas não estão imunes à obsessão. Não existe imunidade à obsessão no plano evolutivo que nós estamos. Isso aqui, essa colocação de Kardec é muito interessante, porque quando a gente fala, por exemplo, para um médium, não psicografar em casa, não fazer reunião mediúnica em casa, isso é uma sugestão, na verdade, porque a gente, às vezes, reflete com a pessoa sobre os riscos que corre, às vezes a pessoa não sabe dos riscos. Mas muitas vezes a pessoa traz um argumento muito interessante. Não, aqui em casa não acontece esse problema da obsessão, a gente pode fazer reunião mediúnica aqui, porque aqui nós vivemos em harmonia. Alguns dizem, eu moro sozinho. Então, não há esse perigo de influenciação. Vivo eu e o companheiro, a companheira, meus filhos, nós vivemos em plena harmonia. Mas essa plena harmonia não é imunidade à obsessão. Seria vaidade nossa dizer que é. E Kardec vai explicando. Um deles, um espírito, se apegou como sarna a uma honrada família do nosso conhecimento, a qual, aliás, não teve a satisfação de enganar. Interrogado acerca do motivo por que se agarrara a pessoas tão distintas, em vez de apegar-se a homens maus como ele, respondeu: estes não me causam inveja. Então, aqui é inveja que um espírito possa ter, dessa paz e tranquilidade. Por isso que a pessoa deve estar sempre em paz e em tranquilidade, mas vigilante. Isso não elimina a oração, elimina a meditação, porque são pessoas de bem, porque não fazem o mal. É isso que Kardec quer dizer. Agora, aqui no texto de Kardec, ele diz que o espírito se apegou a uma família e esse espírito não conseguiu enganar a família. Mas esse é um fato isolado. Porque o mais comum é enganar a família. E aí aquela família harmoniosa, aquela família honrada, começa a apresentar distúrbios. Por quê? Porque se firmou apenas numa suposta vida harmoniosa. Ora, quem é que não tem, sem querer julgar o próximo, mas a nossa faixa evolutiva é muito comum orgulho, a vaidade, débitos do passado, ou simplesmente espíritos invejosos. Que você não tem para com ele um vínculo, mas há uma inveja. Então, corre-se o risco, mesmo que você não dê causa. Por isso é importante manter a oração. E esse argumento, aqui em casa não entra obsessão, isso é uma falácia.
Nós temos que estar sempre orando, porque a proteção do lar está em atrair os bons espíritos. Então, às vezes, vive só o casal, plena, não, aqui não, nós não temos problema, podemos fazer reunião mediúnica. Não, porque você cria uma brecha para a obsessão. Então, essa couraça que muitas pessoas acreditam de proteção, na verdade, ela decorre da mente equilibrada. É a mente que dá a proteção. Kardec continua. Outros, falando dos espíritos, são guiados por um sentimento de covardia. Então, outro fator é a covardia que os induz a se aproveitarem da fraqueza moral de certos indivíduos. Então, tem espírito que, observando o comportamento do outro, e às vezes fica observando muito tempo, vários anos, porque o espírito não tem mais nada para fazer. A intenção dele é ficar do lado. Ele não quer evoluir também. Ele se fecha. E aí ele fica envolvendo pessoas com fraqueza moral. Essa expressão fraqueza moral fala de todos aqueles que têm vícios visíveis ou ocultos, vícios morais, vícios físicos, que abre brecha para a obsessão. E espíritos covardes se aproveitam da fraqueza moral, que eles sabem que as pessoas são incapazes de lhes resistirem. E aí Kardec conta um caso. Um destes últimos, que subjugava um rapaz de inteligência muito curta, interrogado sobre os motivos dessa escolha, respondeu: tenho grande necessidade de atormentar alguém. Olha o que o Espírito falou. Tenho grande necessidade de atormentar alguém. É um desejo íntimo, como se aquilo o tranquilizasse. E aí o Espírito continua: uma pessoa criteriosa me repeliria. Ligo-me a um idiota que não me opõe nenhuma resistência. Necessidade de atormentar alguém. Como eu disse, o processo é sempre bilateral e ocorre também entre os encarnados. O item 246 continua Kardec. Aí ele vai fazer um arrazoado aqui sobre fascinação. Kardec sempre fixou na fascinação o pior tipo de obsessão, pior grau, pior espécie, porque o indivíduo não se aceita fascinado. E a base da fascinação está na vaidade e no orgulho do indivíduo. Ele vai colocar aqui o exemplo de médium, mas serve para todas as pessoas, como disse Emmanuel na mensagem inicial. A pessoa hipnotizada de madrugada, nas noites, durante o sono, por isso a gente precisa orar antes de dormir e orar quando acorda e ter muito cuidado no comportamento, porque para neutralizar possíveis atos hipnóticos da madrugada. E é a partir dessa hipnose que se estabelece a fascinação. Veja o que Kardec coloca no item 246. Há espíritos obsessores sem maldade, que até mesmo são bons, mas dominados pelo orgulho do falso saber. A frase do codificador é interessante, aparentemente paradoxal, mas muito profunda. Tem espíritos que se ligam a pessoas porque esses espíritos têm orgulho de um falso saber e vão encontrar pessoas que também têm orgulho de um falso saber. Senão não há sintonia. Aí ele diz, eles não são propriamente maus e até mesmo são bons. Ou seja, no íntimo, eles até desejariam fazer o bem, mas a vaidade deles supera e eles acabam causando mal. Porque obsessão nunca é algo positivo. E aí Kardec vai ilustrar. Tem suas ideias, seu sistema sobre as ciências, a economia social, a moral, a religião, a filosofia, e querem fazer que suas opiniões prevaleçam. Nós temos que tomar muito cuidado quando a gente quer impor ideias sobre as outras pessoas também.
para que a gente não entre nessa ideia de querer dominar a mente de outra pessoa. Porque os espíritos fazem isso. Né? Nessa categoria de espíritos, né? Para isso, procuram médiuns bastante crédulos para os aceitar de olhos fechados e que eles fascinam, a fim de os impedir de discernirem o verdadeiro do falso. São os mais perigosos, já que os sofismas nada lhes custam e porque podem dar credibilidade às mais ridículas utopias. Esse parágrafo é interessante, porque Kardec fala que há obsessores sem maldade e mesmo são bons. Ou seja, esses espíritos, há uma categoria de espíritos que ele coloca os mais perigosos, mas que, na verdade, eles dão aparência de que são bons. Que quem é bom de verdade não causa a maldade. E continua o codificador. Como conhecem o prestígio dos grandes nomes, não têm escrúpulo de se servirem de um deles, diante dos quais todos se inclinam, não recuando nem mesmo ante o sacrilégio de se dizerem Jesus, Virgem Maria ou um santo venerado. E aí, na atualidade, a gente acrescenta Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Joana de Ângeles, Emmanuel, André Luiz. Está cheio dessas mensagens por aí que não corresponde com a autoria, o nome que foi dado ali. Kardec vai descrevendo, procuram deslumbrar por meio de uma linguagem empolada, mais pretensiosa do que profunda, recheada de termos técnicos e enfeitada de palavras grandiosas, como caridade e moral. Evitarão, com todo cuidado, dar um mau conselho, porque sabem perfeitamente que seriam repelidos. Olha a artimanha numa psicografia ou psicofonia, ele toma muito cuidado para não se trair, usando uma ideia obviamente negativa ou contraditória. É por isso que as pessoas que eles enganam defendem com insistência, dizendo: bem vedes que nada dizem de mal. Por isso é importante a gente interpretar o pensamento do espírito e não ficar só na superfície das palavras. Qual é a intenção? É que a moral para esses espíritos não passa de simples passaporte, sendo o fator que menos os preocupa. O que querem, acima de tudo, é dominar e impor suas ideias, por mais absurdas que sejam. No item 247, Kardec vai avançando no assunto, dizendo: os espíritos afeitos aos sistemas, ou seja, que criam teorias, que criam hipóteses, que dão opiniões sobre tudo, que querem dar a última palavra, que dão ordem, que determinam. O espírito superior não faz isso. Se o espírito dá uma ordem, analisa com cuidado. São geralmente escrevinhadores, o que os leva a buscar médiuns que escrevem com facilidade e dos quais tratam de fazer instrumentos dóceis e, sobretudo, entusiastas, fascinando-os. Kardec coloca aqui do médium que escreve muito, também aquele psicofônico que incorpora com o espírito e não desincorpora, fica ali fazendo um discurso longo, repetitivo, e toma todo o tempo da reunião mediúnica. Eu vi um caso em que o espírito ali, supostamente mentor, ele tomou 40 minutos da reunião, até que o dirigente teve coragem de chegar e pedir para o espírito
com muito jeitinho, o senhor me desculpe, mas nós temos que começar a reunião, porque tem espírito doente para ser atendido. Mas o espírito tomou 40 minutos da reunião. É óbvio que esse espírito não era mentor, mas ele não falou nada negativo. Falou coisas interessantes. Quando você presta atenção, você vê que ele estava repetindo. O que ele estava querendo? Dominar, tomar tempo. A intenção aí era perturbar mesmo. Então, até essa atitude, né? E Kardec coloca aqui no caso da psicografia, quase sempre são loquazes, foi o que eu acabei de dizer, muito prolixos, procurando compensar a qualidade pela quantidade. Sentem prazer em ditar aos seus intérpretes volumosos escritos indigestos e quase sempre pouco inteligíveis, que felizmente têm por antídoto a impossibilidade material de serem lidos pelas massas, livros que são intragáveis, psicografados, indigestos, que você vai vendo que ali tem muita imaginação de encarnado e de desencarnado. São livros enormes, mas também, como eu disse, palestras longas que espíritos fazem sem base nenhuma. Os espíritos verdadeiramente superiores são sóbrios de palavras, diz Allan Kardec. Dizem muita coisa em poucas linhas, de modo que aquela fecundidade prodigiosa deve ser sempre tida como suspeita. Espíritos verdadeiramente superiores, vou repetir, são sóbrios de palavras, dizem muita coisa em poucas linhas. Eu me lembro, por exemplo, de mensagens psicografadas, a própria coleção Fonte Viva, né, que a gente fala, Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel tem um poder de síntese impressionante. Às vezes, numa frase ali, ele embute todo um conceito. A gente vê isso também em psicografias de Divaldo, por elevados mentores. E aí Kardec vai continuando. Nunca será demais a prudência quando se trate de publicar semelhantes escritos. Então, Kardec chama atenção. Tomemos cuidado nas publicações. Na época dele, era gráfica, né? Era até um pouco mais difícil. Mas hoje, com a internet, vai tudo. E as pessoas não têm critério. Ou estão fascinadas e querem sim estabelecer o tumulto. Tem prazer nisso, prazer de fazer o mal, prazer de tumultuar, inveja do movimento espírita, inveja dos centros espíritas harmoniosos, e começam a atacar. Não estou dizendo que não existam coisas a serem corrigidas em movimento espírita, porque são as pessoas que estão trabalhando. Mas uma coisa é você falar querendo ajudar, pontuar aquilo que precisa mudar. Outra coisa é você ser ferino e tentar destruir uma estrutura que vem se consolidando ao longo do tempo para ser o feixe de varas que Dr. Bezerra de Menezes menciona. Através de Divaldo, o feixe de varas vai ficando cada vez mais forte. A vara individualmente ela é frágil. Então não adianta eu criticar a vara. Eu tenho que ajudar. Estou dando um exemplo, porque é muito comum trabalhadores espíritas, médios dedicados, pessoas que têm servido aí a causa espírita serem muito perseguidos, muito criticados. Não que não mereçam palavras que lhes venham corrigir alguma conduta, isso é normal. Mas o prazer de fazer o mal é um indício de que é uma mente inferior e com a tentativa de estabelecer a obsessão. Prazer de fazer o mal. Então, como hoje as redes sociais permitem publicar tudo, nós temos que tomar muito cuidado. E uma sugestão que eu dou, quando for colocar alguma coisa de Chico, de Joana de Ângeles, de Manuel Filomeno de Miranda, de André Luiz, coloque o livro de que tirou aquilo, coloque o capítulo, para que possa ser localizado. Porque às vezes colocam frases rebuscadas e coloca lá o Emmanuel, frases totalmente
incompreensíveis, que não têm nenhuma ligação com o espiritismo, coloca lá Bezerra de Menezes. E as pessoas fazem isso por dois motivos, né? Ou porque está fascinado mesmo, porque não percebe o ridículo das mensagens, ou fazem isso de propósito, porque também está sintonizado com espíritos inferiores. E aí Kardec continua falando sobre o cuidado de publicação. Kardec era muito preocupado com essa questão de publicação. As utopias e as excentricidades que neles são abundantes e chocam o bom senso, produzem lamentável impressão nas pessoas ainda noviças na doutrina, dando-lhes uma ideia falsa do espiritismo, sem contar que são armas de que se servem seus inimigos para ridicularizá-lo. Foi por isso que eu dei exemplo do movimento espírita, porque é o que Kardec fala aqui. Esse tipo de publicação, quando a gente divulga, a gente está dando arma para os inimigos do espiritismo. E existem muitos que são, na verdade, inimigos do Cristo. E dá uma falsa ideia do que é o espiritismo, porque vê que realmente a linguagem ali é ridícula. Entre tais publicações, existem algumas que, sem serem más e sem provirem de uma obsessão, podem ser consideradas imprudentes, intempestivas ou descabidas. Aqui Kardec mostra toda a sua preocupação. Se a mensagem ela não vem de uma intenção obsessiva, se ela não tem qualidade, se ela não tem consonância com a doutrina, ela, no mínimo, essa mensagem publicada, ela é imprudente, intempestiva, ou seja, fora de hora, e muitas vezes descabida, porque coloca como se fosse espírita. Somente a obsessão propriamente dita, quando o espírito se impõe e afasta intencionalmente os outros, o que jamais é feito por um espírito bom. Geralmente, diz o codificador, o espírito que se apodera do médium, tendo em vista dominá-lo, não suporta o exame crítico das suas comunicações. Quando vê que não são aceitas ou que os homens as discutem, não se retira, mas inspira ao médium a ideia de se isolar, chegando mesmo a dar ordens nesse sentido. Todo médium que se melindra com a crítica das comunicações que recebe, faz eco do espírito que o domina. E esse espírito não pode ser bom, já que lhe inspira o pensamento ilógico de se recusar ao exame. E continua o codificador, o isolamento do médium é sempre coisa deplorável para ele, porque fica sem nenhum controle das comunicações que recebe. Não somente deve buscar a opinião de terceiros para esclarecer-se, como também precisa estudar todos os gêneros de comunicação a fim de compará-las entre si. Então, o espírito inspira o médium a se afastar, porque o médium acaba achando que é um sacrilégio analisar a mensagem. Dizer que aquele espírito não é mentor, isso é uma ofensa. Há pessoas que ficam extremamente irritadas. Há grupos que ficam irritados e se afastam. Alguns chegam a desprezar a fonte, por exemplo, Kardec está ultrapassado, porque não suporta o confronto da mensagem que recebeu com o critério de Allan Kardec. É o que ele diz no final aqui. A gente precisa ler, estudar mensagem de médiuns consagrados, de Kardec, para você comparar com as suas que você recebe, para ver o nível. E por si próprio chegar à conclusão de que não é aquele mentor.
Ora, como é que Bezerra de Menezes escreve de um jeito por um médio e tem um pensamento frívolo por outro? Não vou nem dizer a linguagem, mas é a ideia, o pensamento. E aí, Kardec vai fechando o item dizendo, limitando-se às que lhe são transmitidas, por melhores que lhe pareçam, expõe-se a se iludir sobre o valor das comunicações, sem contar que não lhes é possível conhecer tudo e que elas giram quase sempre dentro do mesmo círculo, ou seja, são repetitivas. Nesse final de item aqui que nós estamos analisando, quando Kardec pontua melindre do médium, isolamento do médium ou do grupo, falta de estudo, são fatores que prenunciam, no mínimo, um processo obsessivo que se instala. Então, como eu disse, se a pessoa não suporta o confronto da mensagem, é muito comum desmerecer outros médiuns, outras opiniões, tirando a credibilidade, como essa que eu disse, Kardec está ultrapassado, André Luiz está ultrapassado, Emmanuel está ultrapassado, Manuel Filomeno de Miranda está ultrapassado, está redundante. Porque não suporta o confronto de uma mensagem com a outra e prefere, então, desmerecer a fonte. Mas o médium bem intencionado, ele deve desejar isso, porque evita que ele fique fascinado. Assim também, agora trazendo o problema para fora da reunião mediúnica, no cotidiano, nós precisamos ter ouvidos abertos às opiniões que dão sobre o nosso comportamento. Mesmo que a gente possa analisar e, em comparação, chegar à conclusão que a gente não está errado. Mas não ter ideias pré-concebidas, sempre abrir-se ao diálogo, à fraternidade, aceitar amorosamente o que as pessoas vêm nos dizer, mesmo aquelas opiniões, como eu disse, que às vezes estas são descabidas, mas se a gente recebe isso com amor, com boa vontade, vai orar, meditar, a gente também elimina essa fascinação e essa obsessão, porque Kardec dá exemplo aqui de médium em reunião mediúnica, mas isso é muito comum no cotidiano, essas hipnoses. Então a pessoa está indo por um caminho de viciação, de engano, de negócios mal feitos, e não aceita um conselho. Isso é perigosíssimo, porque ele se sintoniza com mentes perigosas, obsessoras, que vão tentar o domínio. Bom, na semana que vem eu vou falar sobre o processo desobsessivo, já caminhando para o encerramento desses estudos sobre a obsessão. Como nós vimos, é um assunto extremamente fértil e que merece sempre um estudo mais cuidadoso por parte de nós, estudantes do Espiritismo. Vamos ver aqui algumas perguntas, rapidamente, que nos foram feitas. A Magali Silva pergunta, boa noite, pode acontecer obsessor de espíritos que vieram em missão de viverem juntas, mas uma das partes está em desequilíbrio? É muito comum a gente assumir compromisso no mundo espiritual para reencarnar junto, como amigo, como pai e filho, como companheiro, companheira, né? Como companheiros, né? Que vivem juntos, que são próximos. E na encarnação, a gente quando está encarnado, uma coisa é o planejamento, outra coisa é a luta que... Por isso que os espíritos elevados são muito misericordiosos conosco. Estar no corpo físico não é muito simples.
A gente sofre os reflexos da encarnação, do corpo físico, do subconsciente, reflexos de vidas passadas, então é muito comum, um pode desequilibrar e o outro não. Mas essa possibilidade de desequilíbrio é analisada antes da encarnação. E aí, se um desequilibra, o outro tem que estar postos para ajudar. É aí que há, não é, o fator de apoio. Agora, pode ser que a pessoa coloque, pode acontecer obsessão de espíritos que vieram junto. Sim, porque uma mente desequilibra pode querer dominar a outra, mas a outra, apoiada no evangelho, na oração, na fraternidade, pode ficar imune a essa tentativa de domínio mental. Cláudia me pergunta, Jacobs, é possível um obsessor desistir de perseguir depois de muitos anos por si só? Ou seja, sem nenhuma intervenção externa? Pode, Cláudia. E eu vou tratar disso na próxima semana. O obsessor é uma pessoa. Chega um ponto que a pessoa cansa de perseguir. E por si só, existem vários relatos, que alguns eu vou trazer, do espírito que desistiu por conta própria. Quero saber se o encarnado também desistiu dos seus maus desígnios, das suas más atitudes. Porque senão ele vai sintonizar com outro obsessor do mesmo nível. Então, o obsessor cansa também. Kardec é muito claro nisso e desiste da perseguição, o que é uma vantagem para ele e o abre para a evolução. Kátia, essa sintonia pode ser milenar, não é mesmo? Daí a dificuldade da nossa compreensão muitas vezes. Kátia, eu vou narrar um caso do livro, na semana que vem, do livro Ação e Reação, de André Luiz. Eu vou trazer o caso. Esse espírito estava num processo obsessivo há 1000 anos. 1000 anos. Em que ele estava numa fixação obsessiva. É um caso impressionante. É o que você falou. Pode ser milenar, 1000 anos. A Elaine diz, qual o tratamento para essas crianças que estão sendo obsidiadas? Elaine, eu vou tratar disso na semana que vem, mas para não ficar sem resposta, amor, carinho, paciência, passe, água fluidificada, evangelização infantil, lar harmonioso, evitar discussões na frente da criança, evitar violência de qualquer maneira, ambiente baseado no evangelho, não só o culto semanal, mas a leitura do evangelho todos os dias. Criar um ambiente de proteção espiritual para a criança e, muitas vezes, o apoio de um psicólogo, de um psiquiatra, que possa ajudar. Então, um conjunto de fatores. Lembra que eu disse que é um processo desobsessivo, um conjunto de fatores que vai ajudar a debelar a obsessão na infância. Mas, sobretudo, a oração diária no quarto da criança, mesmo quando ela estiver dormindo. Existem alguns relatos que, inclusive, a criança se harmonizou muito com essa leitura do evangelho no quarto, que não precisa ser em voz alta. A criança está dormindo, você senta ali, faz a leitura, faz a prece. A criança vai receber, e o espírito também. Mas o ambiente de harmonia no lar é fundamental. O Mário Sérgio me pergunta, os fascinadores mistificadores adentram a uma mediúnica no centro com autorização dos guias, não é? Mas se o médio estiver sob fascinação no dia a dia, o médio sintonizar com ele fora. Olha, Mário, essa questão que você colocou é muito interessante, porque muitas vezes os mentores deixam que ocorra a mistificação para que o médium saiba das suas fraquezas, manter-se vigilante e não ficar naquela falsa ideia de imunidade à obsessão. Então, essas mistificações ou fascinações que o médium possa estar sujeito fazem parte das provas e de expiações que o médium tem a benefício dele, para tirar dele a vaidade.
Chico conta casos que contei uma semana passada, que ele sofreu processo obsessivo. Divaldo conta vários casos em suas palestras. Ivone sempre menciona, são pessoas que mostram uma grande dose de realidade, de humildade, porque não se colocam acima de ninguém. E eu citei 3 que são aí ícones, né, no espiritismo. Poderia citar outros, mas é exatamente para trabalhar no médium a vaidade. Agora, como você colocou, se no dia a dia o médium sintoniza, aí o desequilíbrio é certo. Quando a gente fala que é para trabalhar nele a humildade, é a oração, a paciência e a vigilância. Muito bem, vou ficando por aqui. Lembrando que o nosso estudo está disponível também em podcast, no canal da FEB, no Spotify e nas demais plataformas de áudio streaming. Os nossos encontros semanais, eles ficam gravados e disponíveis gratuitamente. Divulgue e compartilhe com aqueles que não puderam assistir ao vivo. Se você tem dúvidas acerca da mediunidade ou gostaria de ficar atento à programação do nosso estudo, acesse o Telegram, no endereço @FebTV_médiuns, você vai encontrar ali a divulgação de eventos, inclusive da FEB TV. E se você deseja encontrar todos os programas que foram até hoje gravados, acesse febtv.com.br/médiuns, que você vai encontrar, inclusive, perguntas que foram respondidas no Telegram. Lembrando também que a FEB disponibiliza 3 oportunidades de estudo das obras básicas do Espiritismo. Anote aí. Segunda-feira, 20 horas, hora de Brasília, estudando o Livro dos Espíritos. Terça-feira, 20 horas, hora de Brasília, estudando o Livro dos Médiuns aqui comigo. E na quinta-feira, 21h30, hora de Brasília, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. E, finalmente, convido você a colaborar com a FEB, ajudando para que ela continue divulgando o bem, a esperança, dando conforto a tantos corações, iluminando as nossas consciências. Você pode ser padrinho ou madrinha da FEB TV. Eu fico por aqui e te aguardo na semana que vem. Até lá. Estudando o Livro dos Médiuns. Um estudo sequencial da obra O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Nós queremos te agradecer do fundo do coração e aproveitar esse momento para pedir que você se junte ao projeto, continue sendo um colaborador, continue fazendo as suas doações para que o trabalho prossiga, levando esclarecimento, levando consolação a milhares de corações espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Gratidão e esperança na continuidade da sua doação. Iniciamos hoje a campanha Conheça a Federação Espírita Brasileira, que busca mostrar quem ela é. O trabalho realizado por meio desta instituição centenária, trazendo você para dentro da nossa casa. Como surgiu a Federação Espírita Brasileira? De Augusto Elias, o seu fundador, aos dias de hoje, o que ocorreu? Quem foram e quem são os vultos que fizeram e fazem parte dessa história? Qual a relação de nomes como Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Ivone Pereira com esta instituição? Qual a sua missão? Como ela atua na formação do homem de bem? Apresentaremos a Federação Espírita Brasileira em formato dinâmico com vídeos, depoimentos, postagens históricas, áudios. Conheça e faça parte desta família. A Federação Espírita Brasileira lança o portal FEB Podcast.
com conteúdos em áudio que objetivam esclarecer e consolar corações para uma postura de vida com fé, harmonia e esperança. Diretamente dos estúdios da Federação Espírita Brasileira, está começando o podcast Espiritismo em Pauta. Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Espíritos. Olá, eu sou o Thiago Toledo e você está ouvindo o podcast do Cidadão do Universo. Você está ouvindo o podcast do Entre Dois Mundos. Você está ouvindo o podcast do Gostinho de Leitura. Estudando o Livro dos Médiuns. Olá, eu sou a Marina Miranda e você está ouvindo o podcast Minha Nada Mole Encarnação. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria.